Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. Espero que você esteja sendo tão edificado quanto eu tenho sido e agradeço a Deus por essa oportunidade de caminhar juntos. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, veja. É um convite que eu te faço. Nós estamos fazendo toda a Bíblia, então é uma chance aí de aprender mais sobre a maravilhosa palavra do Senhor e eu espero que seja bênção na sua vida. Compartilhe, passe para todos os seus amigos, conhecidos. Nós contamos que nós não podemos alcançar todas as pessoas, mas você pode alcançar as pessoas que você conhece, eu alcanço as pessoas que eu conheço. E assim a palavra de Deus pode mudar e transformar cada vez mais vidas e a nossa geração. Deus nos abençoe. Hoje estaremos estudando o livro de Jonas. Já estamos no meio, né? 33 livros já foram. Agora, hoje é o 33º livro, o livro de Jonas, e conta a história de um profeta muito controverso. Conta uma história que é muito, muito debatida. Na verdade, eu gostaria de pensar com você um pouquinho sobre todos os aspectos dessa história de uma forma mais prática, de uma forma mais aprofundada. Jonas, o seu nome significa pomba, e ele pode ser, sim, considerado como um mensageiro da paz. Apesar do que Jonas foi um profeta interessante. Ele conseguiu converter mais gente sem querer do que querendo. E eu vou explicar isso para você. Ele era natural de Gat-Hefer, no norte. E Jonas, ele, por muito tempo, foi considerado uma história mítica. Algumas pessoas que não creem na palavra de Deus enquanto tal, que não creem nas profecias, que não creem nos milagres, questionaram sobre a possibilidade de Jonas ser uma história mítica, ou seja, de ser alguém que não que não existiu de verdade. Mas nós temos que entender que o personagem Jonas ele existiu e a Bíblia narra sobre Jonas, a Bíblia fala sobre Jonas. A Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 14, de 23 a 25, ela narra que Jonas profetizou, né, durante o reinado de Jeroboão. Ele profetizou que Jeroboão teria um governo que seria ampliado, que ele seria vitorioso. E Jonas foi, durante muito tempo, muito querido por conta disso. Mas o fato mais conhecido não são as profecias em si de Jonas. É muito interessante que o livro de Jonas, diferente dos outros livros dos profetas, sejam maiores ou menores, ele não é um livro de profecias bíblicas, ele é uma biografia. Jonas conta um episódio muito característico da sua vida. Jonas ele era de Gat-Hefer, na Galileia, assim como também os profetas Naum e Malaquias. Então, quando os fariseus, por exemplo, dizem para Jesus: "Olha, veja se não existe, se existe algum profeta da Galileia", na verdade eles estavam mentindo, eles estavam menosprezando a Jesus de uma forma muito baixa e mentirosa. Muitas pessoas combateram a história de Jonas dizendo que ela era uma simples parábola, porque afinal de contas, como é a história de Jonas? Nós conhecemos, mas talvez você que está ouvindo pela primeira vez essa história precisa ser situado. Jonas era um profeta de Deus e Deus o manda ir até Nínive, capital da Síria. Jonas, ao invés de ir para Nínive, pega um navio e vai para o sentido contrário, vai para Tarsis. Ele quer sumir da presença de Deus e ele não quer pregar para Nínive. Começa uma grande tempestade, a ponto de que o navio estava para afundar e Jonas, então, ele reconhece que era culpa dele e ele diz aos marinheiros: "Olha, me joguem no mar, que a tempestade vai parar". Eles, sem alternativa, jogaram Jonas no mar e a tempestade realmente acalmou. E eles reconheceram que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro. Aí, Jonas começa a afundar, Deus manda um grande peixe, engole Jonas, e Jonas fica lá por 3 dias. Ou ao terceiro dia, Jonas orando a Deus, pedindo perdão a Deus, Deus dá uma ordem ao peixe para que vomite Jonas na praia. Quando finalmente o peixe vomita Jonas na praia, Deus diz a Jonas: agora vá e cumpra a sua missão. Jonas vai até Nínive e ele faz a pregação mais porca, a pregação mais sem vergonha que está narrada em toda a história, não somente na história bíblica. A pregação de Jonas era essa:
Até 30 dias e Nínive será subvertida, ou seja, destruída. Mais nada. Pode ser que ele tenha falado mais coisas? Até pode. Mas o que eu acredito é que Jonas fez de má vontade, porque ele não queria o resultado que era o povo se arrepender. Isso fica muito claro, porque mesmo com essa pregação tão simples, tão bruta, tão abrupta, a mensagem chega até o rei de Nínive, o rei da Síria, e ele declara então um arrependimento geral. Se vestem de panos de saco, que era o símbolo do arrependimento, e pedem perdão a Deus. E aí Jonas sai da cidade e ele passa 3 dias caminhando na cidade, pregando assim. Depois ele vai para um monte perto da cidade e fica esperando literalmente o circo pegar fogo. Ele quer ver a destruição dos seus inimigos. Como Deus não destruiu a cidade, Jonas começa a questionar com Deus. Jonas estava no alto com o sol queimando sobre sua cabeça, incomodando ele. Durante a noite nasce uma planta e essa planta cobre Jonas, e no outro dia ele não estranha o milagre, ele devia ser um profeta acostumado com os milagres de Deus, e ele fica feliz pela planta, mas ele continuava esperando a destruição do povo. Deus então manda uma lagarta na outra noite comer a planta, e no dia seguinte Jonas fica triste porque a planta serviu tão bem a ele. E Deus diz a Jonas uma frase muito interessante e que é a base do livro de Jonas. Deus diz para Jonas: Você se compadeceu de uma planta que você não plantou, você não regou, você não fez nada. Eu não vou ter compaixão de um povo, mais de 120 mil almas. Estima-se que a cidade inteira de Nínive eram 600 mil pessoas. Quando fala ali mais de 120 mil almas, provavelmente seriam mais de 120 mil homens, né? Que eram contados apenas os homens. Nessa época era assim. E que não sabem discernir a sua mão direita da mão esquerda. Então Jonas explica, Jonas percebe, né? Deus explica a Jonas sobre a sua compaixão e sobre o seu amor, sobre o amor e perdão de Deus. A verdade é que eu consigo entender Jonas. E eu gostaria que você pudesse entender também Jonas. Jonas não queria que o povo se arrependesse. Ah, Jonas tinha um coração ruim. Não, ele tinha um coração rancoroso, amargurado, mas tinha motivo para isso. O povo de Nínive era um povo mau. O povo de Nínive era um povo tão mau que existem relatos que eles conquistavam os seus inimigos, os assírios conquistavam os seus inimigos, e eles voltavam, traziam uma grande quantidade de escravos, mas chegavam com bem pouquinhos escravos na cidade, porque eles vinham matando no caminho e pendurando as cabeças ou empalando as pessoas em estacas para fazer um caminho de terror, para que todos aqueles que cruzassem aquele caminho temessem o povo de Nínive. Existem alguns relatos que dizem que eles pegavam mulheres grávidas e abriam suas barrigas e começavam a apostar quem morria primeiro, se era a mãe ou o bebê caído no chão. Eles eram cruéis, eles eram povos, um povo completamente longe do Senhor. E Jonas detestava o povo de Nínive. E como um judeu, ele se achava o povo de Deus e os outros povos que morressem. Mas Deus vem mostrar através de Jonas, diferente do livro que nós estudamos ontem de Obadias, onde o povo de Edom era um povo perverso, um povo cruel, mas um povo que não se arrependeu e Deus demonstra sua ira sobre os seus inimigos. Neste caso, sendo que Edom era aparentado com o povo de Israel, porque Jacó e Esaú eram irmãos, e o povo de Israel descendente de Jacó, e o povo de Edom, os edomitas descendentes de Esaú. Mas, no caso de Jonas, Deus vem mostrar o contrário, vem mostrar a sua compaixão e que o seu perdão está disponível mesmo para povos que não faziam parte dos judeus, mesmo para toda a terra. O Senhor tem prazer em perdoar aquele que se arrepende. É muito interessante o livro de Jonas. E eu gostaria que você começasse a pensar comigo. Foi muito criticado, dizendo que essa história é mentira, que uma baleia engoliu um homem, um grande peixe engoliu um homem, e Jonas ficou 3 dias. Mas a verdade é que nosso Senhor Jesus atesta a veracidade da história de Jonas em Mateus 12, 38 a 41, quando ele diz: Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, como foi com Jonas, vai acontecer comigo. Jesus cita 2 vezes Jonas.
Diz: essa geração pede um sinal, em outra passagem, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Então, Jesus atestou que Jonas foi um personagem real, histórico e que isso aconteceu mesmo. Mas talvez você tenha muita dificuldade de entender isso. E eu podia até ter colocado também a narrativa que está agora, essa semana na internet. Mas depois você pode procurar. Mas eu queria te mostrar três casos históricos, assim como o de Jonas. 1758, um relato de um marinheiro que foi engolido por um cachorro do mar, um sea dog, Carcharodon carcharis. Ele pode ter até 15 metros de comprimento. E ele sobreviveu sem grandes machucados, esse marinheiro. James Barclay, do barco Star of the East, né, Estrela do Leste, foi engolido por 48 horas por uma baleia que também tinha engolido tubarões até 5 metros. Descrito por Sir Francis Fox, diz: olha, pode até sobreviver, mas vai morrer de fome. Finalmente, ele entendeu que ele tinha sido engolido por uma baleia. Dava para respirar, mas é um calor terrível. A pele toda branqueada, nunca voltou ao natural. Os ácidos do estômago da baleia queimaram e iam digerir por completo ele no final. E, mas a saúde em si dele não foi prejudicada. Em outubro de 1771, Marshall Jenkins, engolido e depois vomitado fora, foi bem machucado, mas nada sério. Essa semana saiu na internet um relato de dois nadadores e uma deles era uma mulher, foi engolida por uma baleia. A baleia engoliu, mas questão de alguns segundos depois ela já cuspiu, ela percebeu que não era o seu alimento natural, devia ser uma foca, sei lá o que ela estava procurando. Então, nós temos relatos, sim, de pessoas que sobreviveram, ok? Eu quero chamar a sua atenção para mais um ponto ainda sobre a história de Jonas, para a gente poder entender claramente sobre a história de Jonas. Primeiro, um fato como esse, tão grande, seria narrado por histórias fora a história bíblica. Jonas marcou a história em Nínive, capital da Síria. Eu quero dizer para você, preste bastante atenção nessa história do meio aí de James Barclay, que ele ficou 48 horas no ventre da baleia e a sua pele saiu toda branca. Isso faz entender que Jonas estava realmente sendo castigado pelo sol no alto da montanha vendo Nínive, porque ele estava queimado, a sua pele foi toda queimada pelos ácidos do estômago do grande peixe. Além disso, imagina, Jonas foi vomitado pelo peixe na praia e vai direto para Nínive. Você acha que Jonas voltou em casa, tomou um banho, passou um perfuminho? Não. Ele deve ter chegado em Nínive todo coberto de lodo, todo coberto de algas, todo branco, com a pele com uma brancura que não era natural nem para aquela região, nem para nenhum ser humano. Então, provavelmente eles identificaram Jonas como um mensageiro dos deuses, né? Um mensageiro dos deuses. Ou com o próprio Deus. Em Nínive havia um Deus, e eu vou ampliar aqui para você poder ver bem claramente, Berosus, que é um historiador babilônico do século IV a.C., ele mostra que os assírios acreditavam na existência de um Deus meio homem, meio peixe, chamado Oanes, que é exatamente uma transliteração, um jeito de falar de Ioana, que seria Jonas em grego, ou Ioannis em arábico. Então, aqui estão escavações do famoso deus peixe, ou homem peixe, o emissário dos deuses, que viria e alguns sacrifícios sendo relatados a eles. Oanes, que se parece muito com o original do nome de Jonas, até mesmo no português ainda é parecido, ainda lembra, né? E Oanes é um deus babilônico, um deus dos assírios do século IV. Como Jonas provavelmente foi escrito, já que Jonas é citado, né, na época do rei Jeroboão, foi escrito provavelmente entre os anos 760, por aí, antes de Cristo. Então, com o tempo, aquela história se transformou numa mitologia do próprio povo de Nínive, ou dos assírios. A verdade é, durante 120 anos, o povo foi poupado da destruição. Aquela geração foi perdoada, eles se arrependeram de verdade. Jesus diz que eles se arrependeram. Mas com o tempo, aquela história se afasta, começa a ser encarado como mentira, começa a ser encarado como mito, e o povo novamente se afasta, volta às suas práticas ruins e vem a ser devastado 120 anos depois.
O povo de Nínive ainda não tinha vivido o seu apogeu. Vai viver o seu apogeu e depois vai haver sua destruição. Jonas é uma profecia anterior a tudo isso. Mas eu quero chamar a sua atenção não somente para esse impacto que Jonas causa e a historicidade de Jonas, como nós estamos falando, a própria mitologia dos assírios vai confirmar a história de Jonas, mas eu queria te chamar a atenção para o capítulo 4. Imagine Jonas todo queimado, lá em cima, no deserto, no alto de um monte, de uma montanha, de um pequeno monte, seja lá o que for, esperando a destruição de Nínive. Quando você está no deserto, você quer sombra e água, você quer suas necessidades básicas. Jonas se alegrou por causa da planta e Deus enviou a lagarta para acabar com a planta. Meus queridos, chegou a hora de Jonas abrir o seu coração para um diálogo sincero. Jonas havia fugido de Deus, depois ele pede perdão a Deus por ter fugido, Deus perdoa. Ele vai para Nínive com muita má vontade, faz uma mensagem sem vergonha, e é interessante que ele promove o maior avivamento registrado na Bíblia, 120 mil pessoas se colocando de panos de saco. Imaginamos que seria realmente os homens, os responsáveis espirituais pelo povo, os chefes dos clãs, né? A previsão é que Nínive deveria ter em torno de 600 mil pessoas, é uma cidade enorme para sua época. E Jonas faz uma pregaçãozinha bem meia boca, mesmo tendo saído da barriga do peixe, porque ele não queria que o povo se convertesse. Veja bem, ele chega a acusar Deus dizendo: eu sabia que você ia proteger o povo, que você ia perdoar o povo, que eles iam pedir perdão e você ia perdoar. Então, a Bíblia mostra que Jonas, ele havia chegado no nível de obediência. Ele preferiu obedecer, mesmo correndo risco de morte, o povo era cruel, mesmo não querendo que o povo se convertesse, ele chegou a um nível de obediência, mas ele não tinha chegado a um nível de relacionamento com Deus. Jonas conhecia o coração de Deus. Ele disse para Deus: eu sabia que você ia perdoar eles, eu conhecia o coração de Deus. Ele conhecia, mas ele não tinha o coração de Deus. O amor e o perdão de Deus, claramente demonstrado para um povo inimigo, cruel, um povo que não merecia, assim como nós hoje não merecemos, mas recebemos. Nós também éramos inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência, é o que Paulo vai falar lá no Novo Testamento. Jonas não queria que o povo fosse perdoado. Eu entendo o coração de Jonas. Quem de nós imaginaria, quem dera se Hitler for alguém que no final da sua vida foi perdoado? Não, nós somos cruéis, nós queremos vingança pelos males dos povos, os políticos corruptos. Quem de nós pensa, nossa, tomara que Deus mude a vida dele, que ele seja usado? Muitas vezes o que a gente se conforma é, pelo menos eu sei que vai para o inferno. Está errado. Nós não somos melhores do que eles. E o erro dos judeus e o erro de Jonas foi se considerar povo de Deus e achar que era só para eles e não cumprir a tarefa que Deus tinha dado de ir aos outros povos e que neles fossem benditos todas as famílias da terra, como Deus tinha falado a Abraão. Então, Jonas é um capítulo, um livro, um texto da Bíblia muito especial. Os 3 primeiros capítulos falam do que Deus pode fazer através de nós. Então, Jonas é usado por Deus. Então, mostra o que Deus pode fazer através de Jonas. O capítulo 4 é sobre o que Deus quer fazer em nós. É o que Deus queria fazer em Jonas. Jonas é um exemplo que eu e você precisamos ter e que eu e você precisamos gravar com muito carinho no nosso coração. Se você já foi alcançado pelo Senhor, isso não te torna melhor do que os outros. Isso torna alguém que já foi amado e perdoado. E agora nós precisamos do amor e do perdão de Deus em nós para que possamos também amar e perdoar o nosso próximo. A história de Jonas, a história narrada de Jonas, do povo de Nínive, mostra que a compaixão de Deus está disponível para todos aqueles que se arrependerem. A história de Jonas mostra que eu e você seríamos completamente diferentes se não fosse o amor e o perdão de Deus. Que nós possamos realmente nos render ao Senhor de uma forma completa, a ponto de querer o bem e querer também esse amor e esse perdão para todos aqueles que estão ao nosso redor. Ainda que nós, no nosso íntimo, no nosso coração, que muitas vezes é duro, mesmo já tendo sido amados e perdoados, nos consideramos melhor do que outros, ou achamos que outros não merecem. O Senhor tem interesse, sim, em salvar o pecador que se arrepende. Que Deus nos abençoe e que a mensagem de amor e perdão de Jonas nunca seja esquecida em nossos corações. Amém.